Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com você que está chegando aí em mais um episódio aqui do nosso podcast do Mais que Autismo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Kelly Varela, sou produtora de conteúdo aqui do Mais que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Realizo um trabalho aí com crianças neurodivergentes na área do teatro, tenho uma formação toda ligada à educação, venho me especializando cada vez mais em neurodivergência e sou uma pessoa neurodivergente. Sou autista e também TDAH. Hoje a gente vai falar de um assunto que diz muito assim para as pessoas com TDAH, que é o uso do Venvance, tá? E antes de a gente falar sobre o Venvance, eu quero pedir já para que vocês aí, ó, se inscrevem no canal, dão seu like aí no vídeo, compartilhem ele com outras pessoas, ativa o sininho para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. E é uma forma de você estar me estimulando aí a continuar produzindo conteúdo, porque é uma das coisas que a pessoa com TDAH mais precisa para conseguir trabalhar é estímulos. E é isso justamente que o Venvance vem fazer, né? Ele é um estimulante que nos ajuda ali a focar, a ter foco no que a gente precisa fazer. E desde que eu comecei a usar o Venvance, eu comecei a usar em fevereiro de 2023, tá? Eu senti muitas mudanças nesse percurso do uso dele. Eu fiz um vídeo, mais ou menos nessa época, eu tinha lá por abril de 2023, falando como estava sendo os primeiros meses ali de uso do Venvance. Depois eu fiz mais um vídeo falando como que eu faço para que esse remédio, que é muito caro, é um custo muito elevado, a gente consiga reduzir o custo dele. Então, eu fiz um vídeo sobre manipulação do Venvance, né? Como que eu faço para reencapsular, na verdade, o Venvance e transformar o que eu gastaria em 1 mês para 2 meses. Então, vocês podem assistir esses 2 vídeos que já estão no canal, até para vocês terem uma noção de como era lá no começo, quando eu estava no começo do tratamento com ele e como é agora, tá? Então, desde que eu lancei esse vídeo, muitas pessoas trouxeram depoimentos de que começaram a usar o Venvance e foi um divisor de águas nas suas vidas, assim como foi na minha, tá? Eu tive muito mais qualidade de vida após o uso do Venvance. Acontece que, claro, quando você começa a usar uma medicação nova, o teu organismo não está acostumado com ele. Como o seu organismo não está acostumado com ele, os efeitos que ele vai provocar no seu organismo são muito mais intensos para aquilo que você estava acostumado, para o seu padrão. Então, para mim, desde que eu comecei a usar o Venvance, no começo ele foi assim, gente, sério, eu tinha muita energia, eu fazia tudo, conseguindo focar muito mais, sem parar, né? Porque antes eu tinha muitos momentos de cansaço extremo, assim, de muito cansaço, que eu precisava realmente parar, deitar, descansar, sentar numa cadeira, qualquer coisa durante o meu dia. Eu não conseguia tocar o meu dia todo assim, tipo, beleza, vamos trabalhar, vamos ter energia e tudo mais. Com os Venvance, eu consegui isso. Então, dificilmente eu vou ter momentos assim no dia que nossa, eu tô muito cansada, não tô aguentando. Eu vou ter isso quando o quê? Quando eu não tive uma boa qualidade de sono, quando eu não fiz exercício, quando outras coisas ali junto, né, vão alterar. Então, no começo, realmente, nos primeiros 15 dias, 2 meses, o Venvance teve um efeito, assim, muito, muito, muito potente para mim. Eu uso a dosagem mais baixa dele, tá? Depois, eu comecei a manipular o Venvance. Manipular que eu falo, eu comprava a caixa de 70 miligramas e mandava reencapsular. Então, ele ficava com 35 miligramas ali, cada cápsula. O que eu notei no reencapsulamento, tá? Vamos aliar aqui o assunto. Eu notei que dependendo da farmácia, o medicamento ele vinha mais potente ou menos potente. E aí eu não sei se na hora de encapsular uma farmácia ou outra perdia um pouco da medicação ou se misturava alguma coisa junto, eu não sei, não tenho como falar. Quando eu encontrei uma farmácia, que eu comecei a fazer lá o medicamento e eu vi que o medicamento me dava o mesmo efeito de antes, quando é um medicamento comprado realmente na farmácia ali e usado a dose já certa para mim, eu comecei a fazer só nessa farmácia. Então, uma das coisas para quem vai reencapsular é isso, gente. Tem que ter uma farmácia de qualidade, uma farmácia que você confie, que não vá te enganar,
Porque, né, infelizmente, a gente tem muita... É um medicamento que é utilizado por pessoas que não deveriam utilizar, porque a gente sabe que ele é um estimulante, ele é um derivado da anfetamina, e aí, às vezes, algumas pessoas acabam usando o Venvance para quê? Para só ter o estímulo, né, para ter mais ali no seu dia a dia, mas elas não têm indicação. Para que é a indicação do Venvance? Para TDAH, ok? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, essas pessoas, assim como eu, precisam do Venvance, ok? E também para compulsão alimentar. Então, ele é utilizado para essas duas coisas. Só que muita gente não utiliza para isso. Muitas vezes as pessoas nem têm o TDAH, mas utilizam para ter maior rendimento ainda no seu dia a dia ali. Só que ele traz muitos prejuízos, gente, para quem não é indicado. Qualquer medicamento, né? Se você usa um medicamento que não é para aquilo que você precisa, vai te trazer problemas e não benefícios, ok? Medicamento é medicamento, tá? Então, tome cuidado com a farmácia que você escolhe, onde você vai mandar reencapsular. Você precisa ter a indicação do médico, uma receita, né? Pedindo para que esse medicamento seja reencapsulado de dose tal para dose tal. Então, se eu compro de 70 miligramas, ele manda reencapsular para 35. Então, tem que ter essa receita também para você levar lá na farmácia e pedir para que eles façam isso. Então, para mim, o reencapsular foi realmente na questão financeira o que me permitiu continuar usando o Venvance durante todo esse tempo, porque é um medicamento extremamente caro, tá? Vou falar um pouquinho agora da questão que ele também me ajudou muito para perder peso. Aí a pessoa vai dizer, nossa, então toma o Venvance e eu vou emagrecer? Não é bem assim. Ele pode te ajudar a emagrecer, porque ele vai inibir a sua vontade de comer. Para mim, ele realmente inibiu a vontade de comer nos primeiros meses. Depois, não mais, tá? Então, até o médico ficou abismado, né? Que eu falei, não, eu sinto vontade de comer o tempo todo, independente de estar com Venvance ou não. Para mim, ele não inibe minha vontade de comer agora. Ele inibia antes, agora não mais. Então, eu até vi outro dia uma médica bem famosa aí falando justamente disso, que ele te ajuda a perder peso no começo, mas depois não mais. Então, para quem vai pensar que vai tomar o Venvance o resto da vida, ele vai sempre te manter magra, não é isso não, tá, galera? E outra coisa, só o uso do Venvance, para mim, não potencializa o meu desenvolvimento, não potencializa ali o meu rendimento como TDAH. O que potencializa para mim junto com o Venvance? Exercício físico. Então, eu preciso fazer exercício físico e eu tenho que fazer exercício físico de manhã, tá? Se eu for fazer uma academia final da tarde ou à noite, eu não vou dormir. Porque o meu cérebro já tá com o uso ali de um estimulante e eu vou liberar mais estímulos ali nesse meu cérebro, mais dopamina, mais noradrenalina. E aí o que vai acontecer? Eu vou vir um pico e eu vou estar com energia para a noite toda, tá? Então, não adianta só usar o Venvance para emagrecer, no meu caso, ok? Eu, além de usar o Venvance, além de fazer exercício físico, eu comecei um acompanhamento com o nutrólogo de reeducação alimentar. Reeducação alimentar não é dieta, tá? Não é aquela dieta assim, eu não posso comer mais nada e agora, meu Deus, não posso mais comer doce, nunca mais, não posso mais comer chocolate, ou sei lá, um cachorro quente, coisas que nas dietas convencionais tudo é cortado. Ou que eles deixam para que você coma só no dia do tal do lixo, que também não resolve, né, gente? Por quê? Porque aí chega naquele dia você extravasa, e não é essa a ideia. Reeducação alimentar é para te ensinar a comer. Realmente foi o que deu muito resultado para mim, melhorou muito a minha saúde. Eu até estava observando há umas semanas atrás, eu fiquei doente semana passada, assim, não doente, né? Mas fiquei com muita... Devo ter pego uma virose, que eu fiquei muito mal da parte do estômago e tal. Mas foi a primeira vez no ano que eu realmente, assim, me senti mal de ter que parar um pouco, ficar na cama, né, e tal. Eu não fiquei doente o ano todo. Por quê? Porque eu aliei as 3 coisas que eu estava precisando. Eu aliei exercício físico, alimentação saudável e a questão do Venvance para me ajudar nas questões do TDAH. Porque quando a gente não tá bem do TDAH, a gente exagera a gente extrapola o nosso corpo, a gente extrapola os nossos limites, a gente não tem noção de até onde aquilo tá sendo prejudicial
Porque eu me esforço, e não vejo o resultado. Então, eu tenho que me esforçar mais ainda para conseguir atingir o resultado que eu queria ou que esperam que eu atinja. Então, entra uma bola de neve, né? Então, para você ter um resultado efetivo no uso do Venvance, tem que aliar as outras coisas junto, tá, gente? Eu não sou médica, mas eu estudo muito sobre o assunto e eu sei que para a gente, assim, a gente às vezes depende muito do milagre da medicação ou do milagre da terapia. A outra coisa que eu comecei a fazer, né, foi terapia. Então, assim, tem que aliar várias coisas na sua vida para que tudo fique em equilíbrio. E aí, a gente atribui o sucesso da nossa vida a uma coisa só. E não é uma coisa só. O sucesso da nossa vida é construído com vários fatores, tá? Então, só o Venvance não vai ser o suficiente. Ele vai te ajudar e muito para que você tenha energia para fazer as outras coisas, para que você tenha energia para fazer exercício físico, para que você mantenha seu foco em vou conseguir fazer essa dieta. Porque é muito fácil, né, gente? A gente tá triste, a gente tá cansado, esgotado, e a comida é um refúgio, assim. Para mim, compulsão alimentar desde a minha adolescência eu lido com isso, de engordar muito, depois emagrecer muito, engordar muito, emagrecer muito, porque a comida, ela, quando você não tá bem emocionalmente, você não consegue controlar. Não consegue. Então, é difícil. A mente tem que estar junto com o resto do nosso corpo. Outro benefício que me trouxe o Venvance foi que, antes de tomar ele, eu não conseguia dormir. Então, às vezes eu ficava até de madrugada, porque assim, meu corpo estava cansado. Estava muito cansado. Mas a minha mente, não. A minha mente continuava a trabalhar. Então, eu ficava pensando em vários assuntos, eu ficava criando muitas histórias na minha cabeça. Eu queria me manter acordada, que é uma coisa que eu tenho, que é como se o dormir, para mim, fosse como se eu estivesse perdendo tempo da minha vida. Porque eu podia estar fazendo um monte de coisa e eu tô dormindo. E aí, quando a gente vai estudando, quando a gente vai se aprofundando, ler principalmente sobre como funciona o nosso cérebro, a questão dos nossos neurônios, das nossas sinapses, você vai vendo que é fundamental que a gente tenha qualidade de sono. Então, higiene do sono também é importante. Para as pessoas com TDAH como eu, que querem estar sempre fazendo coisas, a gente tem que aprender a desacelerar e dizer, não, agora eu tenho que dormir, porque o meu bom funcionamento depende do dormir. E quando eu falo funcionamento, eu não estou pensando só agora que eu tenho 40 anos, eu estou pensando daqui 10, daqui 20, porque eu quero ter uma velhice que seja saudável, o mais saudável possível. Então, para isso, eu tenho que aliar todos os elementos de uma vida saudável para mim, assim. Então, o Venvance, ele é potencializado com esses outros pontos aqui. E aí, pessoal, junto com o Venvance, eu não tomo só o Venvance, eu tomo também o Bupi, né? Porque aí tinha a questão da depressão, que eu vinha num quadro depressivo, eu entrei num quadro de burnout, e aí eu cheguei muito ao extremo mesmo tomando o Venvance. E é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Porque também a gente tem a mania de achar que estimulante é antidepressivo. Não, estimulante não é antidepressivo, tá? Tem horas que você precisa realmente de um antidepressivo para te ajudar nas outras questões. Porque às vezes você tá com muita energia para fazer as coisas e você vai ficando mal porque aí você vai notando que as coisas não acompanham o seu pensamento ou que não estão do jeito que você queria que estivesse. Ou a sua vida não tá bem no lado amoroso, no lado familiar, no lado do trabalho. Então, às vezes, a gente precisa da ajuda de um outro medicamento, tá? Então, quando eu comecei a tomar o Bupi, e eu aumentei a dose do Bupi, eu notei que o meu sono alterou novamente. E aí foi um período muito difícil, porque eu tomava o Bupi e o Venvance, que os dois, né, são estimulantes, na verdade. O Bupi também tem uma dose boa ali de estimulante. E aí eu comecei a entrar muito na questão do hiperfoco, que aí vem um pouco, não o hiperfoco do TDAH, mas o hiperfoco do autismo. E para eu me desligar disso foi um processo muito difícil, tá? Meses, assim, pra dizer, não vou ficar só no meu hiperfoco. E aí o Venvance, eu fui ver o que estava provocando, se era o Venvance, se era o Bupi,
E assim, só para falar, tá? Às vezes, esse é um dos sintomas que você pode ter utilizando o Venvance, que é o aumento da sua fixação em um assunto que você gosta muito. Porque aí você vai estar mais focado. Se você está mais focado, tem mais energia e você gosta de algo, você vai querer pesquisar mais sobre aquilo. Então, tome cuidado para ver também se isso não vai para o teu extremo. Porque se for para o extremo, tem que ajustar a medicação, ou tem que ver se realmente é só uma questão comportamental, ou se como que você vai tirar essa questão, né? Com terapia, tirando seu foco para outro ponto, realmente vendo que aquela medicação não é boa para você. Então, você tem que ficar atento nos sinais que o seu corpo vai te dando, tá bom? E recentemente, faz uns 3 meses, o que aconteceu? Caiu a patente. Não, um pouquinho mais, tá? Esse ano agora, vamos falar assim, que eu não sei as datas certinhas. Mas caiu a patente do Venvance. Então, não é mais. O Venvance não tem mais a patente, então ele pode ser feito por outras empresas. Não com o mesmo nome, com o nome, né? O nome dele, a fórmula dele, eu até vou ler, porque é um nome que eu não consigo decorar, que é dimesilato de lisdexanfetamina, tá? Então, agora, ele também está no formato genérico. E aí eu vou falar para vocês que eu comprei, não faz uma semana eu comprei a caixinha do genérico. Por quê? O valor que eu pago em um Venvance original entre aspas, né, pessoal? O medicamento com nome Venvance, a caixa sairia R$405, tá? A de 30 miligramas, com 28 comprimidos. E neste genérico que eu falei para vocês, eu paguei, ainda é muito caro, tá, pessoal? Mas eu paguei R$280. Então, dá uma diferença grande. Dá uma diferença bem grande. Que aí me leva a pensar se realmente vale a pena agora eu continuar manipulando, né? Fazendo reencapsulamento, ou se vale mais a pena eu comprar o genérico mesmo, que é a mesma fórmula aí, sem ter esse trabalho de levar na farmácia, de saber se realmente estão ou não reencapsulando da forma correta. Então, para quem tem essa questão financeira, que eu acho que a maioria, acho que todo mundo, né, gente? Dinheiro é importante, porque é ele que possibilita a gente a ir no médico, é ele que possibilita a gente ter uma qualidade de vida maior, para pagar uma academia. Na verdade, assim, ó, a diferença que eu paguei do genérico pro original, eu consigo pagar uma academia para mim. Uma academia, a que eu faço é de bairro, mais simples e tal, eu consigo pagar minha academia. Então, assim, essas coisas que daí você tem que colocar na balança, né? Mas é um respiro pra gente que depende da medicação. E aí vem outro ponto. Nossa, Kelly, você usou uma palavra depende. Você é dependente do Venvance? Não. Eu uso o Venvance e aí até um ponto bem importante. Alguns médicos indicam que você use o Venvance todos os dias, vai depender do seu caso, depende de que etapa do tratamento você está e com que sintomas você apresenta, todos os dias. No meu caso, que eu não estou mais com uma sobrecarga tão grande, e eu digo a sobrecarga emocional também, eu uso ele de segunda a sexta, que são os dias que eu tenho o quê? Maior sobrecarga, os dias que a minha cabeça tem que estar funcionando melhor, é os dias que eu tenho que ter mais energia. E eu não uso ele sábado e domingo. Já aconteceu, por exemplo, de eu esquecer de tomar a medicação, que é outra questão do TDAH, a gente esquece das coisas. E eu tenho muito de esquecer de usar a medicação. E aí eu noto muito no meu dia a dia. Eu noto claramente, assim, eu penso, meu Deus, eu tô cansada. Gente, mas eu tô... Nossa, é difícil chegar ao final do dia. E aí eu lembro, nossa, mas eu não tomei a medicação. Então, eu vejo essa questão de fazer diferença na minha vida muito grande. Tem uma diferença quando eu uso o Venvance e eu não faço exercício. Eu sinto no meu sono. Chega à noite, eu não consigo dormir como eu dormiria se eu tivesse feito exercício. E voltando a falar, para mim o exercício tem que ser feito de manhã, tá? Tem que ser feito bem cedo. Aí, também, muitas questões, assim, a dependência, gente, principalmente para quem não precisa, para quem não é TDAH, para quem não tem questões de ali a questão alimentar, ali compulsão alimentar. Para essas pessoas que usam o Venvance de qualquer forma, sem indicação médica, ou que compram no mercado negro,
Para estas pessoas, sim, pode causar uma dependência muito grave, porque a gente está vendo ali que ele é, né, um derivado da meu Deus, da anfetamina. Não, eu vou ler aqui de novo, né? Anfetamina. Ele é um derivado da anfetamina. Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes você acha que está se beneficiando de algo e aí você só vê o benefício ali naquele momento, mas a longo prazo é muito perigoso. Fora que Venvance, para quem não precisa, muitas vezes pode, e para quem também tem algumas questões de saúde, pode provocar graves problemas cardíacos, tá? Então, gente, não é indicado se você não precisar. Só um médico, e não vá no médico, me dá isso, me insiste, né? Ou faz de conta, você chega lá e começa a dizer que tem os sintomas só para receber a medicação. Não faça isso, tá? Não é legal mesmo. Então, comecei a tomar o genérico. Por enquanto, eu senti que ele está sendo eficaz, não tem nada diferente do outro, tá bom, gente? Não notei, mas tem diferença do que você tomava antes? Não senti isso. Então, estamos aí indo para uma semana, vai fechar uma semana amanhã, na verdade. E para mim está sendo ok. E está sendo legal, muito legal, justamente isso pela questão financeira do Venvance. Então, para você que não sabia ainda, o Venvance já está disponível na versão genérica. Outra coisa, via judicial, eu consigo o Venvance? Alguns advogados conseguem, outros não. Então, não é certeza que você vai entrar via judicial e você vai conseguir. Vai depender muito de cada estado, muito de cada cidade, de cada juiz que vai analisar o seu processo e do embasamento que o seu médico vai dar para que justifique que você precisa tomar aquele medicamento. Eu vou deixar aqui no vídeo aqui no YouTube, a gente já tem alguns vídeos de alguns advogados. Mas eu vou deixar indicado específico para a Venvance, a Fabiana Long. Então, vocês podem ver o vídeo dela aqui. Não é propaganda, tá, gente? É só porque ela fala mesmo do assunto. Então, para quem quiser saber mais, que tiver interesse de como funciona, por onde, que meios que eu tenho que utilizar, por que vias tem que fazer, que documento que eu tenho que ter para entrar via judicial. Porque, assim, R$280 ainda é muito caro, né, gente? Mas você não pode esquecer também que tem as custas do processo, as custas do advogado, então você tem que colocar na balança ali. Eu vou tomar Venvance por muito tempo? A ideia é você aprender a fazer a sua reeducação enquanto pessoa com TDAH, para que no futuro você não precise do medicamento. Ou se precise, você não seja dependente de usar todos os dias, né? Use mais quando você realmente ali vai ter uma demanda maior. Então, você tem que colocar os prós e os contras. Vale a pena entrar via judicial? Será que ganha mesmo? Depende do estado, depende do advogado, depende do juiz. Então, assim, se você for entrar, saiba que pode ser que você pague todas as custas e não receba. Pode ser que você receba sem problema nenhum. Então, é muito relativo. Infelizmente, a gente tem questões no nosso país que eles não são unânimes, né? Se todo mundo que tem o mesmo laudo ali, que diz, olha, precisa realmente, tá bem embasado, e ganhasse, mas não é assim. Não é assim que funciona, tá bom? Então, também tá aqui o vídeo da Fabiana. Vou deixar aqui na descrição aqui embaixo, no texto. Vocês podem clicar e ir pro vídeo dela para entender melhor. A gente fez um vídeo só sobre TDAH, os direitos da pessoa com TDAH. Que não são muitos, tá, galera? Não são muitos. Mas aí você também pode dar uma boa olhada ali para entender melhor. Porque a gente, por não ser muitos direitos agora, muitas vezes a gente tem que lutar para ter mais direitos no futuro, tá? Essa que é a real da situação, assim. Outras pessoas me relataram, antes de a gente ir pro final, assim, que para elas o Venvance não foi bom, que elas ficaram muito ansiosas, que tiveram muitas questões de palpitação, que não deu certo, não rolou. E realmente pode não rolar, tá bom? Pode ser que para você tenha uma questão de ansiedade muito maior, então para pessoas que já são muito ansiosas, às vezes o que acontece, o Venvance, ele vai te estimular e aí a tua ansiedade vai aumentar. Então, hoje a gente tem no mercado outros medicamentos também indicados para TDAH que podem funcionar melhor. A gente tem o Atenta, a gente tem a própria Ritalina. Muitas pessoas fazem uso de outros medicamentos fora esses, né?
para ajudar nessa questão de concentração, de foco, de controle de ansiedade. Então, tudo vai depender de qual é o seu perfil, de como que seu organismo se adapta àquela medicação. A gente fala que todo mundo fala, nossa, o Venvance é o divisor de águas. É o divisor de águas para a maioria das pessoas que utilizam? Provavelmente, mas não é para todas. E aí tem a questão financeira que eu volto sempre a frisar, que é um fator que impacta muito, né? Muito para quem é atípico aí, que já tem demandas demais na vida. Então, essas eram algumas perguntas que tem me feito lá. E aí eu vim trazer para vocês, vim compartilhar como é que foi esse 1 ano aí utilizando o Venvance. E vou falar, repetir ali a questão, principalmente da questão de peso, tá? De controle de ansiedade com relação à comida, compulsão alimentar. Para mim, atualmente, ele não controla essa parte, tá, gente? Não controla. O que faz eu me controlar é não comprar a comida que eu gosto, tipo besteira, e deixar em casa, evitar repetir meu prato. Então, é uma questão de reeducação alimentar, mais do que o uso exclusivamente de um medicamento para inibir. Mas aí, fale com seu médico. Quem pode o Venvance, ele pode ser comprado de qualquer forma? Não pode. Só pode ser comprado com a receita amarela. Só com a receita amarela, dentro daquele prazo, é 1 mês para você comprar. É um remédio extremamente controlado. Se você perder essa receita, você precisa fazer um BO de que você perdeu essa receita, para você não ter problemas, que alguém vá lá e compre no seu nome, e aí venda no mercado negro e te dê algum tipo de problema, tá? Não pode. Perdeu a receita? Faz um BO. Não pode... uma coisa bem importante... E aí é um outro ponto que talvez eu esteja me... Como é que a gente fala quando a gente tá... a gente mesmo se prejudica, né? A gente sabe o que tem que ser feito. Por exemplo, no Venvance, gente, e aí para muitos outros medicamentos, e principalmente esses que são estimulantes, eu não posso utilizar álcool simultaneamente. Eu não posso usar cafeína com o Venvance. Nada de cafeína. E aí que eu digo, se eu tiver o chocolate em casa, eu vou comer, e chocolate tem cafeína. Café. Eu fiquei muito tempo sem usar café, sem tomar café. Eu fiquei mais de 1 ano sem tomar café. E eu acho que isso me ajudou muito na questão também de manter a minha reeducação alimentar certinha, minha dieta certinha. Tomava só chá. E não pode ser chá preto, tá? Que também tem cafeína. Mas, aí a gente foi fazer uma viagem ano passado, a gente foi para Portugal lá. E eu gosto muito dessa coisa de ir para as padarias, de ir para as confeitarias, tomar um cafezinho, para experimentar, para sentir como que é o local, né? E aí eu voltei lá de Portugal com essa coisa de precisar tomar café novamente. E aí eu tomo café 1 vez por dia, mas eu não podia nem tomar essa vez 1 vez por dia porque eu vi que realmente para mim faz com que não seja tão legal, entende? Então, não misture cafeína, não misture álcool com o uso de Venvance. Não faça isso, porque ele vai ser prejudicial para você. Não vai ter o mesmo efeito o seu tratamento ali com a medicação. Então, não tome cafeína, ok? Acho que essa é uma das coisas que eu fiz e que tenho feito, assim, que eu tenho que voltar a cortar. E aí o condicionamento da nossa mente é doido, né? Porque eu sempre falo que, pra mim, as reeducações alimentares dão quando a minha cabeça tá muito assim, eu vou fazer, eu tô com muito, como é que a gente fala? Movido na força do ódio, né? Eu quero emagrecer, então vamos lá, vamos fazer. E quando eu passo um pouco disso, é difícil pra voltar a focar ali, que eu tenho que seguir aquela linha, sabe? Então agora a minha meta é: vamos diminuir o café e retirar o café novamente. Pra mim. Eu comecei a tirar umas semanas atrás, e o que aconteceu? Eu fiquei com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Mas a dor de cabeça, depois de uns 3, 4 dias, ela já passa, porque o café é uma droga também, no sentido assim, ele também é um estimulante que teu cérebro precisa ali. Mas para eu conseguir manter uma boa qualidade de vida, pra mim, o café não é legal. E não posso ter café na minha vida. Mas vamos lá, vamos tentando,
de novo para conseguir manter o foco. Hoje, por exemplo, faz 2 noites que eu fiquei acordada até 3 da manhã, porque eu tava fazendo um projeto para mandar para uma lei aí. E aí até 3 da manhã. E como que eu fico acordada até 3 da manhã? Porque como eu tô fazendo o tratamento bem certinho, chega lá 10 horas da noite, eu tô com sono. Então, eu tomei café durante a tarde, para eu ter mais estímulo à noite. Entende? Mas o correto era não ter tomado o café. E o Venvanse, ele tem a duração de 12 horas. Então, se você tomar muito tarde, tomo 10 da manhã, você vai ter energia até 10 da noite. Tomo meio-dia, vai ter até meia-noite. Aí tudo depende de como é a sua rotina aí. Eu tomo muito cedo, eu tomo antes de ir pra academia, geralmente 7 horas da manhã, que é o que me ajuda a manter o foco até as 7 da noite, que é quando eu realmente preciso. Depois disso, aí vai baixando o nosso funcionamento mesmo, para que eu consiga ter uma noite de sono tranquila, tá bom? Então é isso, algumas perguntas aí respondendo sobre o Venvanse. Se você tiver mais, a gente faz mais um vídeo, a gente vem conversar mais sobre esse medicamento. Se você tem perguntas, dúvidas sobre outros medicamentos, fala aqui também, que eu conheço muitos médicos e com certeza eles vão responder pra gente aí com o maior prazer, para que a gente não fique com dúvidas. Porque muitas vezes a gente vai numa consulta que é muito rápida, ou numa consulta em que o médico não te dá atenção, e aí a gente sai de lá cheio de questões, mas, meu Deus, o que eu faço nessa situação, né? Então, claro que não vai servir para você se... Não, o que a gente está trazendo aqui é informação, mas para saber se realmente é para você, é uma consulta médica ali, né? Com um médico de confiança. Quem também quiser saber mais ali sobre TDAH falado por um médico, a gente tem um vídeo aqui do Matheus Trilico, que ele fala muito bem sobre TDAH e sobre autismo, tá, gente? Tá aqui também na descrição do vídeo. Então é isso. Daqui a um tempo eu volto de novo para falar para vocês se o genérico do Venvanse está realmente funcionando, tá bom? E como que tem sido. Então, quero agradecer para você, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com outras pessoas. Quem quiser apoiar a gente aí, ó, de forma financeira, só no Apoie-me ali, agradeço. E é isso, gente. Até a próxima semana. Beijo grande.